Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Aurélio Burré e eu sou professor de Direito Civil. Vamos estar juntos agora no Liceu ACE, trabalhando os principais temas do Direito Civil. Já quero de antemão convidá-los para qualquer dúvida, qualquer orientação em termos de estudo da matéria de Direito Civil, não só dessa aula, como também outros tópicos, sugestões de tópicos para a gente trabalhar aqui nos vídeos do Liceu ACE, me sigam no Instagram, professor_Aurélio Burré. Você também me encontra no Facebook pelo meu nome, Aurélio Burré, tá certo? E no Periscope, também faço lives no Periscope e você me acha pelo meu nome, Aurélio Burré, sem problema nenhum. Fiquem à vontade para mandar um inbox, um direct, falando o que vocês estão achando aqui das aulas do Liceu ACE. Como eu falei, sugestões também. É muito legal esse feedback. E para você que vai assistir essa aula, fique sabendo que também existem os grupos de estudo. Temos o grupo de estudo de Direito Civil específico para a prova do Ministério Público de São Paulo. Também temos o grupo de estudo de Processo Civil com o professor Gustavo Nogueira e o Fabrício Bastos. Então, fiquem atentos aí às novidades do Liceu ACE, que eu tenho certeza que vai ajudar em muito vocês, nessas provas, nesses concursos que estão chegando. Bom, como é que a gente vai trabalhar aqui no Liceu ACE? Vamos postar semanalmente vídeos de tópicos especiais de Direito Civil, tá certo? Eu selecionei um tópico que tem caído muito em prova. O que é Direito Civil Constitucional? Vamos falar sobre Direito Civil Constitucional, tá certo? Isso pode cair numa primeira fase, numa segunda fase e até numa prova oral. Parece fácil, mas não é. Quando eu digo o que é Direito Civil Constitucional, muitos alunos dizem para mim assim, é verificar se a lei está de acordo com a Constituição. Não, isso não é Direito Civil Constitucional, isso é controle de constitucionalidade, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, primeiro vamos desvendar a evolução do próprio constitucionalismo. Depois vamos entender por que essa evolução influenciou no direito privado, analisando a crise do direito civil, para aí então entender o necessário direito civil constitucional. Então são 3 tópicos que vamos trabalhar hoje. A evolução do constitucionalismo, a crise do direito civil e o conceito de direito civil constitucional. Bom, vamos lá. Bem objetivo para você fazer um caderno de revisão para a véspera da sua prova. Olha só, vamos pensar nas fases da evolução do constitucionalismo. Podemos apontar 4 fases interessantes. Primeira fase, a fase absolutista. Na fase absolutista, nós temos uma situação em que o Estado já está formado com população, território e governo soberano. Só que o soberano, ele não está em pé de igualdade com a população, com a plebe, não. É uma fase de absolutistas, monarcas, reis, imperadores, czares, que não se submetiam às próprias leis que eles mesmos criavam. Então não havia aqui qualquer igualdade. Algumas pessoas, os nobres, estavam acima de outros indivíduos, acima da plebe. E isso perdurou na história da humanidade, certamente desde a Idade Média até as primeiras revoluções liberais. Então, a gente vai notar agora uma segunda fase do constitucionalismo, que é a fase liberal. A fase liberal nasce dessa insatisfação. Não é possível admitir que uma casta de pessoas tem mais direitos, tem privilégios. Os comerciantes, a burguesia, com o crescente comércio do final do século XVII e início do século XVIII, não queriam mais se submeter aos mandos e desmandos dos monarcas, dos reis, dos imperadores. Então, nasceu aqui as chamadas primeiras revoluções liberais. Elas estavam permeadas do pensamento iluminista. Nasceu aqui a Revolução da Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa,
que pugnavam principalmente por uma ideia de igualdade formal e liberdade. Veja, nessa fase, né, todos são iguais perante a lei. Eu não posso admitir que alguém está numa posição de vantagem em relação ao outro. Todos são iguais perante a lei. E eu dou uma autonomia privada muito maior ao particular. Então aqui o particular ele pode contratar com quem ele quiser, o que ele quiser, do jeito que ele quiser. É uma fase liberal, marcada, como eu já falei, pela Revolução Francesa, pela Revolução da Independência dos Estados Unidos. E ela também ressalta a conquista, sim, a conquista dos chamados direitos de primeira geração, que você estuda lá no direito constitucional. Primeira geração ou primeira dimensão. Direito de liberdade, de igualdade, direito à vida, tá certo? Aqui você quer um Estado abstencionista, um Estado que não interfira nas relações privadas, por isso uma fase liberal. Professor, você está falando muito rápido. Não, olha só, estou contando uma história e você vai anotar. Se precisar, está na internet, dá uma pausa, anota e dá um play de novo, tá? Porque eu quero trabalhar aqui com vocês uma maior quantidade de pontos teóricos, porque se você for ler no livro, vai dar 150, 200 páginas, aqui a gente mata em meia hora, tá certo? Olha só, além disso, essa fase liberal, e aprendo, essas fases são conquistas, uma não substitui a outra. Essa fase liberal foi importante para a humanidade, mas se de um lado você acabou com a tirania do soberano em face do particular, começou a ocorrer uma tirania entre os próprios particulares. Os detentores dos meios de produção acabaram explorando os outros. Então pega, por exemplo, uma fábrica lá no século XIX, em plena Revolução Industrial. O dono da fábrica queria alguém para trabalhar 16 horas por dia para ele. Se o trabalhador não aceitasse, outro iria aceitar. Então, e tem um problema. Se o indivíduo aceita pelo princípio da autonomia da vontade privada, ele contrata com quem ele quiser, o que ele quiser. E se ele contrata, né, nessa ideia de liberdade, da autonomia privada, o contrato é lei entre as partes, deve ser cumprido. Então ele não poderia reclamar depois. Isso começou a gerar uma crescente insatisfação social, aí já permeada das ideias marxistas. Então, nesse momento, nascem as primeiras revoluções sociais, que vão desembocar na primeira Constituição Social, que é a Constituição Mexicana de 1917, e na Constituição Alemã de 1919, as primeiras constituições sociais. O que você queria nessa época, nessa fase, melhor dizendo? Era um grito não apenas de igualdade formal, né, que foi conquistada na fase anterior, na fase liberal. Todos são iguais perante a lei. Não basta que todos sejam iguais perante a lei. Por quê? Nem todo mundo é igual materialmente falando. Então, de nada adianta eu dizer que todos são iguais perante a lei se o empregador não está igual ao empregado, se o locador não está igual ao locatário, se o fornecedor de produtos ou serviços não está em pé de igualdade com o consumidor. Então aqui nasce essa fase social que vai buscar principalmente a isonomia material, a igualdade material, clamando por direitos de segunda geração ou segunda dimensão, como direito ao trabalho, direito à educação, direito à saúde, direito ao lazer. Olha que interessante, nessa fase você reconhece que não basta um Estado abstencionista, eu preciso de um Estado ativo, promocional, que vai promover esses direitos de segunda geração. E como que o Estado vai fazer isso? Vai fazer isso através das chamadas ações afirmativas. Ação afirmativa não é sinônimo, de maneira nenhuma, de cotas em universidades. A cota universidade é uma das muitas ações afirmativas.
Ação afirmativa é aquela postura do Estado promocional que visa garantir direitos sociais. Então, veja, por exemplo, aqui na realidade brasileira. Se o empregador não estava em pé de igualdade com o empregado, o que foi feito pelo Estado? A CLT. A CLT é uma norma pró-empregado ou pró-empregador? Pró-empregado. Então o Estado ele cria uma lei desproporcional, desigual. A CLT é desigual, mas ela é desigual formalmente para igualar materialmente. O CDC é pró-consumidor ou pró-fornecedor? Pró-consumidor. É uma lei que já nasce formalmente desigual para igualar materialmente aquela relação que é desigual. Tranquilo? Aqui nós estamos clamando pelo conceito de isonomia material. Não basta a isonomia formal, todos são iguais perante a lei. Essa é a regra. Mas se na prática não houver uma igualdade material, a isonomia material vai buscar igualar. É aquele velho conceito aristotélico. Tratar os iguais de maneira desigual. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida de suas desigualdades. Tá certo, gente? Bom, vimos a fase absolutista, a fase liberal e a fase social. Mas eu quero falar com vocês também da fase que nós vivemos hoje, o pós-positivismo. Se você parar para pensar, o que tem em comum entre a fase liberal e a fase social? Nessas duas fases, relegou-se a lei, confiou-se na lei para garantir direitos de primeira e segunda geração. Isso mesmo. Porque a Declaração do Homem e do Cidadão lá na França, a Constituição Americana, colocaram de cara ali os direitos de primeira geração, consagrados no texto constitucional. A fase social também busca na lei uma maneira de promover esses direitos sociais de segunda geração. Então, você tem uma confiança muito grande no direito positivo. Mas, na primeira metade do século passado, nós vimos que a lei aceita tudo. E vimos os horrores e as atrocidades do nazismo e do fascismo. Então, na fase pós-positivista, eu reconheço que existem valores e princípios que estão acima das normas postas, das normas regras, das leis escritas. Eu tenho princípios e valores provenientes do próprio direito natural que devem ser observados. Professor, eu entendi tudo isso. Eu até já sabia, tinha esquecido um pouquinho, mas é importante isso para a prova? Claro que é. Pode cair, como já caiu em vários concursos, para você dissertar sobre a evolução do constitucionalismo numa prova de constitucional, ou para você dissertar sobre direito civil constitucional numa prova de civil. E é importante passar por esses tópicos, Isso mostra um conhecimento muito grande. Ainda mais quando você entende como que isso influenciou o direito privado. Então, vamos verificar como isso influencia o direito privado? Coloca aí no seu caderno um novo tópico. Vamos estudar agora a crise do direito civil, também chamada de Era da Descodificação ou Era dos Estatutos. Tá certo? Preparados? Vamos lá. Bom, gente, quando eu falo em crise do direito civil, Era dos Estatutos ou Era da Descodificação, eu preciso ter em mente o seguinte: pegando aquela evolução que acabamos de analisar na fase social, você tem um Estado ativo e promocional que vai ter uma ação afirmativa, vai buscar através de leis uma isonomia material. Então vamos trazer isso para a realidade brasileira. Em 1916 você tinha um Código Civil. A partir dali você resolvia praticamente todas as questões de direito privado somente com o Código Civil. Só que o que começou a acontecer na década de 30? O Brasil começou a receber as influências da fase social, da Constituição Mexicana de 1917, da Constituição Alemã de 1919. E na década de 30, nós temos a nossa primeira Constituição Social. E a partir daí, se você for conferir nas suas leis,
uma profusão legislativa, uma série de estatutos, de leis extravagantes que buscam dar uma igualdade material. Então, a partir da década de 30, o Código Civil começa a perder o seu protagonismo, porque começa a surgir a primeira lei do inquilinato, o primeiro Código de Menores, a primeira lei de incorporação imobiliária, você tem o Estatuto da Terra, e isso vem até hoje com o CDC, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Código Civil começou a perder o seu protagonismo justamente porque você tenta buscar uma igualdade material através de leis específicas. E perdeu o seu protagonismo, sim, olha, quantos aqui, quando vão entrar com uma ação na vara civil, no juizado especial, usam somente o Código Civil? Normalmente você se vale do Código de Defesa do Consumidor, da lei de locações, do Estatuto do Idoso, até para botar o selo na capa de prioridade, né? Então, você tem hoje uma profusão legislativa que gera a chamada crise do direito civil. Por quê? O direito privado, o direito civil, perdeu a sua identidade, que estava no Código. E hoje nós vivenciamos muitos conflitos normativos em função dessa profusão de normas. Veja só, se hoje nós temos bancada evangélica, bancada da bola, bancada da bala, ruralistas no Congresso, cada um conseguindo aprovar leis, né, ora no interesse de um, ora no interesse de outros, imagina esse processo legislativo ao longo de 100 anos, com regimes militares, com, né, interrupções democráticas, né, as crises institucionais que o Brasil viveu em 100 anos, 2 ditaduras, Era Vargas, ditadura de 64, redemocratização. Então, nós temos muitas leis esparsas que, por vezes, são contraditórias entre si. E os meros métodos de resolução de conflitos tradicionais não são suficientes. Nem sempre lei posterior revoga a lei anterior. Eu não posso nem sempre me valer da lei especial que vai prevalecer sobre a lei geral, porque é difícil entender isso no caso concreto. Quer um exemplo? Se eu falo para vocês, contrato de transporte é regulado por que lei? Aí você vai me dizer, pelo Código Civil, tem um capítulo próprio a partir do artigo 734 do Código Civil, contrato de transporte. Mas e se for um contrato de transportes numa relação de consumo? Aí você já tem o CDC regulando também. E quando o CDC for contraditório ao Código Civil, qual vai prevalecer? Aí você vai me dizer, o Código Civil de 2002 prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor, que é de 90? Não, eu não posso dizer que lei posterior revoga a lei anterior aqui. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor é especial para relações de consumo. Ah, mas o Código Civil também é especial no que tange contrato de transporte. Olha aí o problema. O critério cronológico e da especialidade nem sempre resolve. E aí eu vou me valer do chamado diálogo das fontes. Mas como que eu chego a esse diálogo das fontes? Através do direito civil constitucional. Olha que interessante. O direito civil constitucional, ele se mostra, na verdade, como uma solução para a crise do direito civil. Porque se eu não tenho mais o Código Civil como um norte, eu vou ter a Constituição e resolver os conflitos, interpretar as normas de acordo com valores e princípios constitucionais. Essa é a ideia. Então eu já posso agora conceituar o que é o direito civil constitucional. Veja, direito civil constitucional nada mais é do que uma releitura de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Direito civil constitucional é uma releitura de todo o ordenamento jurídico e infraconstitucional, em que, nessa releitura, a Constituição deixa de ser um mero fundamento de validade para se tornar um vetor hermenêutico de todo o sistema. Então, o direito civil constitucional nada mais é do que um movimento de releitura de todo, o ordenamento jurídico,
em que a Constituição deixa de ser um mero fundamento de validade das normas infraconstitucionais para ser um verdadeiro vetor axiológico, um vetor hermenêutico de todo o sistema. Como assim? Vamos decantar aí esse conceito? Pensem aqui comigo. Pensem comigo o seguinte: quando eu falo que a Constituição deixa de ser um mero fundamento de validade, o que eu estou querendo dizer? Que a Constituição continua sendo um fundamento de validade das normas infraconstitucionais. Continua sendo, mas ela não será apenas isso. Ela vai ser muito mais. Por quê? A Constituição, ela é o fundamento de validade das normas infraconstitucionais desde sempre, desde que existe Constituição. Porque a Constituição é dotada de supremacia constitucional. Então, todas as normas infraconstitucionais devem obediência à Constituição. Kelsen já dizia isso, colocava a sua Constituição como ápice da pirâmide. Lembram disso? Então, veja só, eu tenho que tomar cuidado porque a Constituição sempre será o fundamento de validade. Isso é controle de constitucionalidade. Mas direito civil constitucional é muito maior. Direito civil constitucional é dizer que a Constituição passa a ser um vetor axiológico, um vetor hermenêutico. O vetor é um caminho. É o vetor hermenêutico, é o caminho de interpretação. É o vetor axiológico, é o caminho dos valores. Axiológico vem de axioma, de valor. Então, veja só, quando eu vou interpretar uma norma, eu tenho que me valer do vetor axiológico da Constituição, do caminho dos valores que a Constituição traz para a gente. Por quê? Interpretação nada mais é do que buscar o real sentido e alcance da norma. E eu vou descobrir o verdadeiro sentido e alcance da norma atentando para os valores constitucionais, como dignidade da pessoa humana, isonomia, moradia, tá certo? Valores e princípios constitucionais. Solidariedade, boa-fé, afetividade. Tranquilo, gente? Isso é muito importante. Mas, para finalizar aqui, eu quero dar alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo fictício e um exemplo real, tá? Exemplo fictício. O seguinte, ficcional totalmente. Imagina que o governador do estado do Rio de Janeiro, diante da grave crise financeira que está no estado, ele edita um decreto dizendo que aquele que for flagrado numa blitz dirigindo com o IPVA vencido terá o seu carro apreendido e levado imediatamente a leilão para que com o valor arrecadado sejam saldadas as dívidas tributárias. Pergunto para vocês, essa lei é constitucional, esse decreto é constitucional ou inconstitucional? Você não precisa ser um gênio do direito constitucional para responder. É inconstitucional. Inconstitucionalidade formal, porque é um decreto do executivo estadual regulando direito privado, perdimento de bens, pena tributária. Teria que ser por legislativo e da União, não do Estado. E ainda assim há uma inconstitucionalidade material muito grande. Por quê? Quando eu falo em inconstitucionalidade material, eu tenho que apontar qual artigo da Constituição está sendo violado. Aqui nós temos o artigo 5º, inciso 54, que diz: ninguém será privado dos seus bens sem o devido processo legal. E esse decreto, que eu inventei, ele está privando o indivíduo dos seus bens sem o devido processo legal, porque o Estado tem que promover uma execução fiscal. Não pode ser assim, apreende o carro e vende, pega o dinheiro que sobrar, devolve para o contribuinte. Não existe isso. É uma inconstitucionalidade material. Veja, o que a gente fez aqui foi direito civil constitucional? Não. A gente acabou de fazer uma análise de controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação vertical de validade entre a norma infraconstitucional e a Constituição. Nessa verificação vertical de compatibilidade, eu verifico que a norma infraconstitucional fere a Constituição. Isso é controle. Isso sempre existiu. O que é o direito civil constitucional, então? Direito civil constitucional, vou dar um exemplo. Pega a Lei 8.009 de 90.
No seu artigo 1º, a Lei 8.009 de 90 vai dizer que o único imóvel do devedor em que ele reside com a sua família é impenhorável. Então, a Lei 8.009, no artigo 1º, traz a proteção ao bem de família legal. Pergunto para vocês, analisando somente esse artigo é constitucional ou inconstitucional? Fere a Constituição proteger o único imóvel do devedor em que ele reside com a sua família? Não. Mas eu pergunto, pela letra fria da lei, o imóvel da pessoa solteira, viúva e divorciada também goza de proteção? Não. Porque a lei fala o imóvel do devedor em que ele reside com a sua família. E aí eu pergunto, essa Lei 8.009 ela é inconstitucional por não prever a impenhorabilidade do bem de família do solteiro, do viúvo, do divorciado? Não, gente, não é. Por si só não é. Não há inconstitucionalidade por prever para um e não prever para outro nesse sentido. A lei, por si só, é constitucional. Ela não fere a Constituição. Mas eu preciso me valer do direito civil constitucional para buscar o real sentido e alcance dessa norma. Veja, ao interpretar o artigo 1º, eu tenho que pensar qual é o fundamento, qual é a razão, né, do legislador prever a proteção ao bem de família nesse caso. É proteger, em última ratio, o direito à moradia. E aí eu penso, por que uma pessoa casada tem direito à moradia e uma pessoa solteira não terá o mesmo direito? Se o cara já foi punido pela vida sendo um solteirão, por que ele não vai ter direito à moradia? Veja, então eu observo o seguinte, ao interpretar a norma e buscar o seu real sentido e alcance, eu vou buscar o vetor axiológico, eu vou buscar um valor da Constituição, e eu estou falando da isonomia. Vou buscar a isonomia para dar o mesmo tratamento à entidade familiar, também para as pessoas solteiras, viúvas e divorciadas. Eu posso tratar pessoas de maneira diferenciada? Posso, mas tem que ter uma razão para diferenciar. Se não tem essa razão, eu tenho que dar tratamento isonômico. Então, isso foi o que o STJ fez na súmula 364. O STJ diz, estende-se também para as pessoas solteiras, viúvas e divorciadas a proteção do bem de família. O que o STJ fez? Vendo que a pessoa solteira também merece o direito à moradia, por isonomia estendeu. A isonomia é o valor que eu busquei para buscar o real sentido e alcance da norma. Eu não estou dizendo que a lei é inconstitucional, ela é constitucional, mas eu estou dinamizando, otimizando o seu real sentido e alcance. Isso é direito civil constitucional. Lembra do conceito que eu dei? É uma releitura de todo o ordenamento jurídico, em que a Constituição deixa de ser um mero fundamento de validade, continua sendo, mas deixa de ser um mero fundamento de validade, para ser o vetor axiológico de todo o sistema. Então, veja, se pergunta na prova o que é direito civil constitucional, está errado quando você diz que é o dever que as leis têm de estar de acordo com a Constituição, ou interpretar a lei civil de acordo com a Constituição. Não, não é de acordo. A lei já tem que estar de acordo. Se ela não estiver de acordo, ela é inconstitucional. É buscar o real sentido e alcance de uma norma através dos valores axiológicos, né, dos valores e axiomas, melhor dizendo, né, dos valores da própria Constituição. Deu para entender, gente? Olha, eu quero combinar o seguinte com vocês. Primeiro, você vai me seguir nas redes sociais, que já apareceu no início do vídeo, e eu vou colocar agora aqui no final. Depois, eu quero que você também entre no site www.liceuace.elore.com.br para conhecer os grupos de estudos voltados para a prova do Ministério Público de São Paulo, tá certo? E mais, se você gostou desse vídeo, estiver assistindo pelo YouTube, curta, não deixe de curtir o vídeo, né? Compartilhe com seus amigos, faça os seus comentários. Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo Instagram, pelo Facebook. Deem sugestão de novos temas. Eu tenho certeza que nós vamos trabalhar aqui os principais pontos que caem em prova, tá certo? Mas eu preciso desse feedback. Eu espero que vocês tenham gostado. Estou esperando aí os comentários de vocês. E até a próxima, gente. Um grande abraço. Tchau.